Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Hello Mind. Hoje a gente está aqui fazendo o terceiro episódio e eu gostaria sempre de lembrar, já que está bem recente, né? Meu nome é Gustavo Roque e a gente vai falar hoje sobre um tema bem interessante. Esse tema, sempre lembro também que ele está conectado aos 10 princípios do pensamento avançado da mineração. E hoje a gente vai falar sobre inovabilidade. O podcast share de hoje é para falarmos sobre a junção desse termo. O que é a junção desse termo da inovabilidade? Que é a inovação com a sustentabilidade. Essa conexão ela pode contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e negócios a partir do rejeito da mineração. E aqui, no exemplo de hoje, a partir do rejeito da mineração, mas a gente pode explorar isso de diferentes formas. Para os impactos sociais, para os impactos ambientais, como que a gente pode trazer a inovação para suportar a sustentabilidade. A nossa convidada de hoje, eu conheci ela já deve ter uns 3 anos, logo quando eu entrei na empresa, num programa bem interessante chamado Mine, ela pode falar um pouco aqui, que é um desafio com o Imperial College de Londres, que é uma das escolas extremamente respeitadas quando se trata de mineração, e também com o MIT nos Estados Unidos. E estava desenvolvendo um projeto bem interessante lá, que ela vai poder falar mais um pouco. Mas ela é a Laís, ela é engenheira de Minas formada pelo UFMG, tem mestrado em tecnologia mineral também pela UFMG, já foi empreendedora, depois ela vai contar um pouquinho dessa jornada empreendedora dela, que eu gostei, e atualmente está envolvida em projetos de desenvolvimento de novos produtos e negócios na Vale. É uma daquelas verdadeiras intraempreendedoras, né? A gente fala tanto do intraempreendedorismo dentro das empresas, como fazer isso rodar, e a Laís é uma dessas intraempreendedoras. Ela estava me contando aqui que acabou de ganhar uma bolsa junto ao Santander. O Santander tem um programa, chama Santander Scholarship, bem legal. Se você não conhece lá, dá uma olhada para descobrir as oportunidades que tem, para poder estudar na London School of Business. Olha que legal. E quando eu conheci ela nesses projetos, eu falei, cara, a gente precisa pensar numa forma de dar visibilidade desses projetos, dessas iniciativas. E por isso que a gente está trazendo ela aqui. Laís, seja bem-vinda aí ao nosso terceiro episódio aqui do podcast. Obrigada, Gustavo. Prazer estar aqui. Também sou uma fã aí do trabalho que você vem fazendo aqui dentro da Vale, desde a parte de inovação, agora dentro do futuro. Bom, para quem você acabou de me apresentar, venho aí ao longo de 8 anos trabalhando com essa parte de aproveitamento de rejeitos. Comecei lá dentro da Vale com esse tema, dentro da área de inovação, e hoje migrei para a área de negócios, né? Então, o estágio atual, eu pude acompanhar essas pesquisas desde quando era uma ideação até agora na transformação de novos negócios. Então, para mim, está sendo uma jornada aí de muito aprendizado, muitos desafios e algo que eu gosto muito de fazer. Isso é legal, porque eu já vou inverter aqui, jogo na primeira pergunta, né? Você falou, vim da área de inovação e fui para novos negócios. E é interessante como que quem passou pela inovação consegue ter ali algumas ferramentas e um pensamento que contribui para outras atividades também, né? Não, com certeza. Eu falo assim, que tudo nasce a partir da pesquisa, a partir de você pensar diferente, né? Eu tinha uma colega que ela dizia que você não tem que sair da caixa, você tem que tirar a caixa. Então, assim, dentro de uma indústria que tem vários desafios para ser desenvolvido, as ferramentas de inovação são... Se você quiser uma dica de onde começar, comece pensando de forma diferente, buscando técnicas, buscando benchmarks, né? Que aí aprender também com experiências dos outros também foi o que a gente usou muito também aqui em Coprodutos. Legal. Antes da gente começar... Do que a gente vai falar hoje quando a gente fala de coproduto? Explica pra gente o que é coproduto. Tá. Bom, coprodutos são, né, os rejeitos ou estéreis da mineração que após passarem por um tratamento viram produtos, né, produtos sustentáveis. Não são core business da empresa, são produtos que se originam a partir de, como eu disse, né, rejeitos e estéreis, que são os resíduos da mineração, e a partir deles dá para se fazer inúmeras possibilidades. Então, ao invés desses materiais, né, serem descartados em algumas estruturas geotécnicas, com barragens em pilhas, esses materiais ganham um novo destino, né, um destino mais sustentável. Tem a oportunidade também, igual eu gostei muito da sua fala inicial, né, de gerar um impacto positivo nas comunidades. A gente teve um programa desse, que era o Criando Caminhos, que a gente fez parcerias com prefeituras, e a ideia era melhorar essas estradas, né, desses municípios com uma solução feita a partir, né, da areia proveniente dos rejeitos. Então, tem uma série de iniciativas, então, desde gerar realmente negócios, e também gerar oportunidades de projetos de filantropia, projetos sociais. Então, acho que legal. É muito legal. Mais para frente, a gente vai explorar um pouquinho a perspectiva do negócio quando a gente fala de coprodutos. Dando uma pesquisada lá no seu LinkedIn, teve uma informação que eu gostei bastante, quando você falou, eu empreendi lá na minha cidade,
fazendo uma lan house, né? Só que tem que depois ver que a lan house já era em 2006. 2006 já não era tão novo assim para lan house lá, né? Me conta um pouquinho assim, aliás, não era tão novo quando a gente olha a idade da internet. Me fala um pouquinho de qual cidade que era e como é que foi a história da lan house lá. Não, obrigada, Gustavo. Então, eu tinha 16 anos. Eu eu nasci numa cidade bem pequena no interior de Minas, chamada São Tiago. E nessa cidade, a internet, né, por mais avançada que estava, chegou por volta, na internet chegou por volta aí dessa época, 2005, 2006. E assim, até então era muito difícil conseguir acesso. Eu lembro que o que me motivou foi porque meu sonho era vir para Belo Horizonte e continuar meus estudos. E aí eu lembro que eu perdi uma bolsa, uma oportunidade, a inscrição, porque eu não tinha acesso à internet. Então a ideia, juntamos eu e minha prima, a gente pediu suporte de um local, um espaço dos meus avós. Cada uma pegou o seu computador, montamos, abrimos meu lan house sem saber nada. Eram 2 computadores? Eram 2 computadores, 2 impressoras. E a gente se dividia ali no tempo, mas foi uma oportunidade, assim, foi a primeira vez que a gente aprendeu realmente a fazer um fluxo de caixa, a entender, né, essa questão de dedicação, de empenho, e também saber lidar com frustrações. Infelizmente, né, o nosso negócio não foi pra frente, a gente ficou aberto cerca de quase 1 ano e meio, 2 anos. Ficou bastante tempo, né? Mas assim, a gente acabou no final, assim, tava ali no break-even, né? O que a gente ganhava, o que pagava os custos ali, pelo menos. E a gente acabou vindo por outros rumos, né? Eu ganhei realmente uma bolsa, vim estudar aqui no Santo Antônio, em Belo Horizonte, e aí a gente acabou fechando a lan house. Mas foi uma experiência, assim, em termos de criação de negócios, você tá ali, você viu o desafio, você viu uma oportunidade de mercado, existia uma demanda, né, das pessoas para... Tava começando ali na época as primeiras redes sociais, né? Orkut, MSN, então, tô contando a idade já, né? Então, e aí as pessoas queriam acessar isso e tinham pouquíssimas pessoas na cidade que tinham acesso à internet. Quantos habitantes tem Santiago? Tem, acho que no último censo, desde aquela época tinha 10 mil. Acho que não... já é um tamanho, um tamanhozinho. Não, é legal. Isso é legal também, que já mostra uma conexão sua com esse lado empreendedor, né? Que depois você trouxe para o Intra. E também com a tecnologia, né? Já levando a tecnologia para lá. Eu acho super bacana isso. Mas dessa saída lá de Santiago, Santo Antônio, como que você vem parar na mineração? Obviamente deve ter sido por causa da formação no curso de Engenharia de Minas. Mas por que você foi parar em Engenharia de Minas? Bom, assim, a gente busca as formações pelo curso, às vezes pela aptidão. Eu sempre gostava muito de exatas, tinha uma facilidade de aprender exatas, então foi o primeiro. Mas eu sempre eu sempre fui muito curiosa e sempre achei muito legal essa questão de transformação, né? Então, assim, eu vim de uma cidade que tinha pequenas mineradoras ali perto. Então, eu comecei já a ter o contato muito nova com esse processo. Só uma dúvida, a mineração de lá de que é? Ali a gente tem a mineração de lítio perto, tem Vale de estanho. Não, ele fica perto de Nazareno. Tá. A gente tem uma mineradora lá, a AMG. Tem também lá perto de São João del Rei, tem as mineradoras de estanho. Inclusive, a gente tem alguns depósitos de ferro que foram explorados por uma empresa chinesa no município próximo lá, gente. Então, assim, acho que sempre o que me chamava muita atenção, e acho que é o que eu admiro muito hoje na mineração, é essa questão da escala, da adaptabilidade também, né, de você conseguir transformar aquilo que era tipo uma rocha ali, né, um recurso mineral em algo que no final do dia vai virar um celular, né, um utensílio, um carro, enfim. Toda essa versatilidade que tem por trás da mineração. Então, isso me chama muita atenção. E um terceiro fator foi numa mostra de profissões na UFMG. É um professor, se ele estiver nos ouvindo, né, ele chama Paulo Viana. Manda mensagem pro Paulo lá. Paulo. Paulo foi meu professor, né, durante a graduação e foi ele que me convenceu. Eu lembro que eu entrei numa sala e eu sempre sou uma pessoa que gosta de desafio. Ele falou assim pra mim, olha, por que você não vem pra Engenharia de Minas? Você não faz o curso ao invés, na minha cabeça era pra fazer Engenharia Química. E aí ele me convenceu, me mostrou alguns dados, me mostrou o desafio que era a participação feminina dentro da mineração naquela época. Então, assim, foram vários desses motivos, né, que me levaram a escolher. Legal. Eu falo que, assim, quem vai direto para a mineração tem sempre essa herança local, essa relação com a mineração, que muitas vezes tem motivação, né? Eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar na mineração. Na verdade, eu tinha pânico de mineração. Fui trabalhar na mineração por consequências da vida. Eu sou apaixonado com o setor, apesar de todas as dificuldades, né, os erros que são cometidos muitas vezes e tal, mas eu acho que é um setor admirável, né?
E aí, pensando nisso, e com você tendo passado lá pela inovação, um dos princípios que eu acredito fortemente que o profissional da mineração no futuro vai precisar é o que a gente chama de inovabilidade, né? Que é a junção da inovação com sustentabilidade. Eu acho que essa temática ela vai ganhar força. Hoje pouca gente fala do termo, né? Eu aprendi esse termo, se eu não me engano, foi com uma professora da Fundação Dom Cabral, chamada Ana Burchard, foi ela que tinha falado a primeira vez, depois eu falei, cara, que nunca tinha parado para pensar nesse termo, e fui pesquisando, eu ainda não consegui descobrir a origem dele, mas eu acho que ele faz muito sentido, né? Hoje, nos projetos que você está inserida, isso é uma verdade? É a inovação suportando a sustentabilidade? Como que é isso? Sim, eu acho que é o nosso DNA. Toda vez que a gente fala de reaproveitamento de rejeitos, eu falo assim, se hoje a gente consegue colocar um produto sustentável no mercado, que ele tem na composição dele, por exemplo, um concreto que usa cerca de 30% a 50% de uma areia vinda do tratamento de minério de ferro, é porque lá atrás a gente teve que usar a inovação. E usar a inovação de diferentes ferramentas. Então, tudo partiu de lá. A questão de quebrar, né, barreiras, de você escolher o tema. A questão de como se fazer, né, também, que foi a partir da inovação. Né? No caso do Coprodutos, dentro da Vale, optou-se por fazer inovação aberta. A gente não tem, até hoje, um laboratório... Todos os projetos? Todos os projetos. A gente não tem um laboratório específico dedicado para coprodutos. A gente trouxe cerca de 30 universidades, laboratórios, para nos suportar tecnicamente, não só também as universidades, esses laboratórios, mas também fazer parcerias com empresas. Tá. Porque quem mais conhece o produto é quem é o seu cliente. Então, a gente trouxe ele para eles em alguns dos projetos, né? A gente tem a VLI, tem algumas empresas, Cavan e tal, que a gente tem acordos com essas empresas e que elas, assim, acho que a troca entre Vale, nós e universidades e eles é fantástica. Tá. De quais produtos que a gente vai falar hoje? Me ajuda aqui. Areia... A gente pode falar da areia, a gente vai falar da fábrica de blocos, que é uma iniciativa já conhecida. A gente pode falar dos pavimentos sustentáveis feitos. E a gente pode falar da iniciativa que foi que a gente fez junto com a UNEP, a Universidade de Queens e a Universidade de Geneva, na Suíça. Tá. Vamos começar pelos blocos, então. Eu acho que o blocos tem outras mineradoras que também fazem, não tem? Sim. E aí eu queria entender, assim, como que está o momento do bloco também. Mas me conta a história, como é que a gente vai parar nos blocos, assim? Como que se inicia dentro da empresa? Então, essa história é bem legal, né, Gustavo? Por mais que todo mundo ache que a gente começou a reaproveitar, né? A Vale começou a querer reaproveitar a partir de Fundão ou até mesmo Brumadinho, a gente estava numa sala com várias pessoas hoje do setor da mineração, professores, enfim, antes do rompimento, né, de Fundão. Então, assim, essa questão, essa preocupação com o que se fazer com esses materiais começou bem antes lá. Então, a nossa primeira ideia foi focar em soluções que tivessem baixa complexidade tecnológica e alta atratividade em termos de volume. Por quê? Né, a quantidade diferente, assim, cada mineradora que processa diferentes tipos de recursos minerais vai gerar diferentes quantidades de rejeitos e tipologias. Dentre vamos colocar assim, os rejeitos gerados, né, não entrando ainda na seara dos estéreis, a gente tem uma gama infinita, mas o minério de ferro, ele tem um papel muito preponderante, né, dentro, né, tem uma pesquisa, até de um dos artigos que eu publiquei, que mostra um relatório do IPEA, mostrando, né, que... O que é o IPEA, desculpa? É o Instituto de Pesquisas Aplicadas. Instituto de Pesquisas Aplicadas, eu posso... Não, só para ajudar quem está assistindo a gente aqui para conectar com as siglas. E me ajudar também, que eu confesso que eu estava na dúvida. Sim, ele fez esse estudo, também foi publicado no relatório da FEAM, na Fundação Estadual do Meio Ambiente. Então, dá para a gente ter esses dados atualizados lá. Mas o ponto é o seguinte, o rejeito de minério, a mineração de ferro, ela tem uma produção expressiva frente, né, aos outros tipos de recursos minerais e, consequentemente, ela tem, né, o minério de ferro vai atrelar a ele uma quantidade muito maior de rejeitos. Então, o que eu venho falar aqui, né, esses critérios que a gente adotou foi dado a nossa realidade, ao volume e à escala de rejeitos que a gente gerava. Tá. Então, a gente optou por essas soluções que focavam em volume. Isso e não quando, tanto, mais ou menos? Isso a gente começou em 2015. Tá. Em 2016, a gente fez um estudo de mercado para identificar potenciais oportunidades. Em 2017, a gente começou a implantar os primeiros projetos. Então, a fábrica de blocos, né, o pré-moldado, ele foi a primeira iniciativa da Vale, startou a ideia, enfim,
foi lá, eu lembro que você está falando de inovação, né? Então, eu estava na inovação, lembro que estava discutindo com um dos nossos colegas lá dentro como aplicar a metodologia do Lean Startup. Então, a fábrica de blocos, os ciclos de aprovação dos projetos foram através de MVP. A gente não seguiu aquela metodologia cascata comum, né? De FEL1, FEL2 para os projetos. E deu super certo, né? Para essa implantação. Então, tira uma dúvida. Só assim, quando a gente fala do bloco, sempre às vezes as pessoas me perguntam, não, qual que é o bloco? É aquele bloquetezinho que faz a pigmentação de passeio ou é aquele bloco de 3 furos? Do que a gente está falando exatamente quando a gente está falando desse bloco? Ótima pergunta. Então, assim, esse projeto da fábrica, a intenção dele era produzir os pré-moldados, que a gente pode falar de baixa resistência. Então, são os pisos intercravados para calçamento, né, que a gente vê, retangulares ou 16 faces. Tem também, né, os hexagonal. Tem também os de alvenaria, contenção, né, esses pré-moldados que são utilizados dentro da construção. Mas hoje, né, dentro do nosso portfólio, a gente, com alguns parceiros, por exemplo, o Estádio do Galo, foi feito, né, alguns dos pré-moldados que fazem as bancadas foram feitos utilizando parte da areia proveniente do tratamento de CGs na composição. Eu não sabia disso, não. Então, é um outro tipo de pré-moldado diferente. E um outro que a gente está em fase de estudo, que são os dormentes, né, para ferrovia, também é uma outra categoria de tipos. Mas a fábrica de blocos hoje, que está localizada dentro da mina do Pico, ela hoje, atualmente, ela já é o projeto se iniciou em 2017, ela startou a operação dela em 2020, ficamos 2 anos, né, trabalhando em estágio de pesquisa e pré-operacional. Atualmente ela se tornou uma planta industrial. E lá a produção hoje é dedicada dentro desses pré-moldados de baixa resistência que eu comentei. Tá. E hoje a fábrica ela tem uma produção comercial ou não? Não, a fábrica não é uma iniciativa hoje que virou um novo negócio para a Vale. Ela é uma iniciativa, ela se transformou em uma planta industrial em termos de escala de produção. E ela é uma planta que toda a produção dela é destinada, né, para uso interno e para doações. Essa doação, tipo assim, eu posso ir lá e pedir uma doação ou não? É para a prefeitura? Então, o pessoal ainda está, né, formulando como que vai ser essa doação, como que será feito. A princípio, essa doação vai ser feita para prefeituras. Então, a intenção é que seja feito isso. Legal. Eu já vi, assim, quando faz alguma pavimentação, fica bem legal, assim, né? Fica, tem várias áreas. Eu já vi em formatos diferentes também, porque outras empresas... até um ponto que as pessoas perguntam assim, mas pré-moldado todo mundo, já é uma tecnologia que já é conhecida no mercado. A grande questão foi conseguir transformar em escala o uso, né, dos rejeitos, né, de minério de ferro dentro dessa aplicação. Então, esse que foi o diferencial. Não foi em si a aplicação em si, mas sim conseguir colocar isso em escala. Agora, tira uma dúvida. Você falou isso, eu lembrei aqui de uma pessoa que eu acho que ela já esteve envolvida em projetos similares também, que é a Alessandra Prata da Samarco. Sim, a Alessandra é uma grande referência também para mim. E a Alessandra, ela sempre falava, quando eu encontrava com ela no Mining Hub, ela falava do desafio que era por causa do NCM, do rejeito, né? Que precisava ter um NCM. A NCM, para quem não sabe, é nomenclatura comum do Mercosul, né? Ou seja, para você criar um produto, você precisa ter um NCM ali para explicar a origem, né? Assim, o NCM, assim... quando a gente vai montar um negócio, no caso, você quer reaproveitar os rejeitos, transformar eles numa areia, por exemplo, que foi o nosso caso. Ou você quer transformar um bloco, né? O que categoriza, né, aquele material é o NCM que está atrelado a ele. Então, ali vai ter descrito, pode ter descrito, né, o que ele é em si e o que vai na composição dele. Então, é algo que está atrelado à Receita Federal, enfim, que vai te possibilitar operacionalmente vender, doar. E hoje o rejeito já tem NCM ou ainda não? Ainda continua nessa a estratégia da Vale não foi seguir para criar o NCM. A gente chegou a ter várias discussões com várias mineradoras, só que voltando até numa fala que eu falei anteriormente, né? Então, cada mineradora tem um tipo de rejeito, cada rejeito tem uma característica físico-química diferente. E cada um vai ter um NCM? Então, não teria como criar um NCM comum para todos, né? A gente até chegamos a discutir, né, junto, inclusive com a Alessandra, algumas... como que a gente colocaria? Qual que é por exemplo, o range de composição? A gente vai considerar teor de ferro? Mas... talvez eu tenha um outro material ali que nem ferro tem na composição dele. Então, como é que eu vou setar parâmetros que eu consiga comparar? Então, colocar todos eles dentro de uma única cesta, por esse caminho, não foi a solução. Então, o que a gente optou no caso da Vale? Foi para entender a substância que era ali. Em sua essência, né, o rejeito de minério de ferro, principalmente o rejeito arenoso, ele já tem propriedade de uma areia.
né? E aí, dado o tratamento adicional que a gente colocou, ele se tornou realmente, né, uma areia fina que hoje já está sendo comercializado. Tá. Quanto tempo esse projeto leva desde o início da pesquisa até ter a fábrica? A fábrica de blocos, cada projeto do nosso portfólio, ele tem uma característica específica. No caso da fábrica, a gente começou a ideação em 2017, a implantação começou em 2018 e foi até 2019. Nós pegamos um pouquinho do início da pandemia, então atrasou um pouco. A implantação, 20. Ficamos 2 anos ainda em P&D para sairmos, né, para chegarmos a uma escala, aumentarmos o TRL aí, chegando no TRL 7, 8, e atualmente a gente já está nesse estágio industrial. Por algumas questões, ela não virou uma planta comercial, mas hoje é um importante ativo da companhia, né? Agora, tira uma dúvida, assim, eu que não sou engenheiro, né? Vou fazer pergunta cretina aqui. Na minha cabeça, para fazer um bloco desse, basicamente você precisa pegar o rejeito, transformar numa massa, formatar, deixar secar e tá pronto. Num raciocínio simples e talvez de uma ignorância brutal, seria algo muito rápido. Por que leva tanto tempo assim, para poder desenvolver isso? Quais são as etapas e os processos que tem, que serviu para o bloco, mas que serve para todos os outros produtos? Eu acho que assim, eu gosto muito de falar isso, né? Toda iniciativa, a gente, por mais que o lado sustentável e técnico seja importante, é muito, assim, é crucial estar atrelado à estratégia da empresa e o momento da companhia e ter também, ter uma viabilidade econômica. Então, nosso projeto, a Vale na época optou por criar uma planta totalmente automatizada, né? Então, isso a gente teve que adequar vários equipamentos. Não existia um equipamento no mercado para atender a qualidade da nossa principal matéria-prima, que no caso eram os rejeitos. Então, a gente teve que fazer algumas adequações dos equipamentos. Segundo, conseguir encontrar uma empresa que atendesse, né, a escala que a gente queria de produção versus o produto todo automatizado. Então, isso levou um tempo, né, eu falo que o tempo de construção, né, da planta que atrasou um pouco. Com pandemia no meio também. Tem a pandemia e tal, mas esse aspecto que eu falo, né, dos 2 anos de P&D, o que a gente conseguiu para fazer para acelerar, né? A gente tinha o Cefet, né, o Centro de Educação Tecnológica do Estado de Minas Gerais, professor Augusto, trabalhando junto com a gente. Então, a gente tinha bolsistas de mestrado, iniciação científica e ele, e outras pessoas da equipe, dentro da fábrica. Então, a gente fala que a transferência de tecnologia era em tempo real. Então, ali a gente tinha as operadoras ajudando na transformação e ele ao mesmo tempo. Então, esse fato de a gente ter a universidade, não a universidade lá no laboratório dela pesquisando, mas a universidade dentro da mina, dentro da fábrica, pesquisando, acelerou bastante as pesquisas. Agora, assim, para quem como eu também sabe pouco, nesse processo você tem que entender a resistência do material, durabilidade, não tem isso também? Porque assim, não é simplesmente colocar um bloco. Não. Qual que é a capacidade de, sei lá, o veículo que consegue passar em cima, o que não consegue, vai ser para pedestre? Tem essas análises também, Todas essas análises, assim, eu falo que qualquer um dos produtos que a gente faça, né, seja uma réplica de uma rodovia, que foi uma pista que a gente fez dentro da mina de Cauê. Ela foi um pavimento flexível, um pavimento com revestimento asfáltico, que a gente usou, né, a areia, o rejeito em todas as camadas desse pavimento. E lá, né, por exemplo, se eu vou colocar, seja um pré-moldado para eu fazer um revestimento dessa estrada ou fazer com revestimento asfáltico usando, eu tenho que entender o que aquela aplicação serve. E eu sempre falo, quando a gente fala falar de produtos sustentáveis, quando eu vou testar na aplicação, ele tem que dar a mesma resistência, seja o mesmo resultado vou dar um exemplo de uma propriedade, né, a resistência à compressão. A resistência à compressão usando agregados convencionais e resistência à compressão, usando areias provenientes do tratamento dos rejeitos, tem que dar igual ou melhor. Então, assim, para a gente chegar e convencer alguma construtora, alguma empreiteira hoje, né, no estágio que a gente já está, a trocar um agregado que ele usa pelo nosso, a gente tem que mostrar algum ganho ali. Então, eu sempre falo, assim, que não adianta, igual você falou, eu vou só colocar lá no bloco e pronto. Não. O seu produto tem que ser competitivo igual a um produto convencional no mercado. Só uma dúvida. Quando você está falando de resistência à compressão, o que é? Peso sobre esse... Sim, resistência, né? Tô lembrando as fórmulas aqui que a gente acaba esquecendo. Fórmula, não, senão vou bugar aqui. Mas basicamente é o que a gente fala, pode passar um caminhão de 40 toneladas em cima, um caminhão de 600, você poderia dizer aí você mede a quantidade de, vamos dizer assim, de carga, de força que aquele material vai suportar. Tá. Uma curiosidade, eu não sabia dessa pista que foi feito.
Isso foi para compreender se poderia ser utilizado como quê? Como uma subcamada do asfalto, para poder usar em rodovia? Essa iniciativa, né, ela foi também um dos projetos que começaram lá em 2016, junto com a Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e lá a gente fez também uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve a participação do DENIT, enfim, outros parceiros, e a ideia era construir uma réplica de uma rodovia. Então a gente testou primeiro, né, nos estágios, né, várias dosagens dentro do laboratório, escolheu as melhores misturas com os agregados locais, e lá foram divididos em 4 trechos diferentes. Em cada trecho a gente testou diferentes misturas. Então, assim, o pavimento basicamente lá tinha 4 camadas: o revestimento, a base, a subbase e o reforço do subleito. Cada um você testou uma dosagem diferente. E entre as camadas a gente instalou 96 sensores. Então, esses sensores medem pressão, temperatura, umidade e deformação. E esses dados são captados, né, por sensores enviados para a Unifei, e que a Unifei vai disparar, por exemplo, por DENIT, caso eles queiram analisar. Nossa, eu não sabia disso, não sabia que tinha esse nível tecnológico envolvido. Qual que era o tamanho da pista, só por curiosidade? A pista tem 425 metros de extensão, de largura deve ter 15 de cada lado, em torno de 30. Nossa, a pista é bem grande. Então. É uma pista que ela não é uma pista para tráfego de fora de estrada, porque a gente queria simular uma rodovia. Então ela tá dentro da mina, mas dentro ali do acesso aos escritórios e tal. Ela passa-se sobre ela, né, alguns caminhões de tráfego de insumos, né, para usina e tal. E é algo que a gente conseguiu realmente, né? A gente até calcula, né, o número de veículos que passam lá. Antes até mesmo a gente começar o projeto, para a gente dimensionar qual que é a resistência da camada, a gente precisava saber qual que é a quantidade de veículos que passam ali, para a gente desenhar um pavimento que suportasse isso, né? Legal. Vamos falar agora da areia, então. A areia, eu vi a areia pela primeira vez, deve ter uns 2 meses atrás, foi 15 de agosto, então já tem 2 meses atrás. Lá em Santa Rita de Sapucaí, no hackathon que teve lá, que a Vale fez como se fosse um palco numa praia, bem legal. E a areia me chamou a atenção porque ela brilhava muito, né? Assim, na hora que o sol batia, ela refletia como se tivesse milhões de cristais ali. Como foi esse processo da areia? Por que ela gera essa característica de estar ali? Uma coisa que eu percebi é que à medida que as pessoas andavam, ela ficava super compactada também. Me conta um pouco da história da areia também e qual que é... Pode deixar isso para o final, assim, qual que é o impacto da areia quando a gente fala de sustentabilidade? Sim, tá, ótimo. Bom, começando pela última pergunta aí, né? A areia é o segundo recurso mais consumido no mundo. Isso aí é de acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, publicado em 2019. Então, é um cenário diferente do Brasil, né? O Brasil é um país rico em oferta, né, principalmente de areia. Mas em outras partes do mundo já está havendo alguns conflitos, há uma lava predatória. Então, nesse relatório da UNEP, quem quiser conhecer um pouco mais, tem um detalhamento sobre todo esse problema global, né, que existe por trás da areia. Só uma coisa, quando a gente fala de lava predatória, a gente está falando que na beira do rio, quem vai lá extrai legalmente, assoreia o rio. Tá. Tem uma questão também de... Aqui no cenário brasileiro também, né, de ser feito lavras ilegais. Não, então a gente tem uma série de coisas, não só predatoriamente, né, mas também de forma ilegal. Então tem alguns aspectos atrelados por trás da areia que são negativos e que quando a gente pensa que os rejeitos de minério de ferro podem ser uma solução sustentável, a gente está tentando resolver esse problema, posso dizer, ambiental e social. Por um lado. Mas, basicamente, né, o rejeito de minério de ferro, principalmente o rejeito arenoso, o rejeito total também, eles têm propriedades, né, eu falo que os rejeitos eles se diferenciam pela origem geológica deles e também pelos métodos de processamento, de beneficiamento empregados, né. Então, lá no caso da Vale, né, o rejeito arenoso nosso, depois a gente adicionar alguns processos de tratamento, como... separação magnética, filtragem e classificação, esse material se transforma numa areia, que tem, né, aquela característica... Só fazer um parêntese, quem não entendeu sobre separação magnética, filtragem e o que mais você falou? E classificação, a gente tem um princípio dentro do pensamento avançado da mineração que é fundamentos do negócio. E mais cedo ou mais tarde a gente vai trazer alguém aqui também para poder contribuir e entender todo esse processo. Desculpa ter te interrompido. Não, mas bom aspecto. A gente acaba empolgando e não prestando atenção nesses detalhes tão técnicos. Mas a areia em si, né, que você falou assim, a coloração dela, a compactação, reflete muito isso. A composição química
e as características físicas. Então, hoje, né, a gente foi criada, né, uma categoria para areia proveniente de tratamento de rejeitos, que chama Orsendo, areia de minério. E essas areias, né, no caso da areia da Vale, ela tem cerca de 92% até 92% de sílica, né? Claro, pode variar, tem um pouco menos. E o restante, né, basicamente é sílica e óxidos de ferro. E a sílica, a maior parte, 99%, está presente no quartzo, mineral quartzo, e os óxidos de ferro, a maior parte é hematita. Então, essa luminosidade, talvez pode ser os pequenos cristais de hematita que estão presentes ali, que dão essa luminosidade dela. A coloração mais clara, né, que quando a pessoa vê, né, uma amostra, às vezes eu sempre falo assim, acho que quando eu vou falar assim, olha, vamos conversar a respeito do reaproveitamento de rejeitos, a pessoa vem com aquela imagem de uma barragem. E quando você pega a areia é totalmente diferente, porque ela passou por um tratamento, né? E eu sempre falo que os clientes, eles não querem um rejeito, eles querem um produto. Então, você tem que trazer o produto ali, igual eu falei, né? seja para ele aplicar num bloco, um pré-moldado ou numa pista, ele tem que ter propriedades melhores ou iguais. Né, para primeiro ponto de conversa. Então, essa areia, depois que ela tratou, a gente conseguiu ver inúmeros ganhos. Por exemplo, num pavimento asfáltico, se você usando cerca aí você consegue usar até 7.000 toneladas por quilômetro de estrada, né, pensando no pavimento flexível, nas 4 camadas. E, por exemplo, no revestimento asfáltico, você consegue ter uma redução de 10% do cimento asfalto de petróleo CAP, que é hoje um dos insumos mais caros nesse tipo de revestimento. Tá. Então, só para eu voltar aqui. No primeiro, qual que é o impacto? O primeiro, a gente tem dois lados, né? Você tem um impacto positivo relacionado que você está ofertando uma alternativa sustentável, né, para esse mercado que é predatório, às vezes ilegal da areia. Esse é o primeiro aspecto relacionado à sustentabilidade. Depois, para as aplicações em si, para o negócio, para onde vai aplicar essa areia, a gente tem ganhos, né? Então, por exemplo, no concreto, eu consigo ter ganhos de redução no consumo de cimento. Tá. E aí, o cimento é um componente caríssimo ali dentro. Isso. E o cimento ainda tem uma questão que é da pegada de carbono que ele deixa também, correto? Sim. A gente também pensou, não assim, é claro que a gente tem duas vertentes. O nosso material ele consegue trabalhar muito bem com o cimento Portland, mas também a Vale, nessa preocupação também de reduzir as emissões, de criar soluções mais sustentáveis, também desenvolveu um cimento verde, né, que é um geopolímero. O que é o cimento Portland? O cimento Portland é o cimento que você usa na construção da sua casa, o cimento convencional, ele tem diferentes especificações, né, tipologias, diferentes componentes, mas basicamente um cimento hoje é composto, né, de adições, que podem ser, por exemplo, argilas, escória, metacaulim, outros, mais o clinker, né, que vem aí do processo, né, que vem do calcário, né, tá. O calcário é um dos principais insumos para a composição do clinker. Tá. Então aí você reduz a quantidade de cimento que pode ser aplicado ali. Você já ia falar do cimento, mas antes da gente ir para o cimento. Quando a gente pensa em sustentabilidade também, a gente precisa pensar no impacto que até esse produto pode gerar. Se eu não me engano, eu tive uma conversa com você uma vez, você me trouxe um ponto que eu nunca tinha parado para pensar assim. Se a gente começar a produzir muita areia também, pode ter uma super demanda que sufoca alguns empreendedores locais e tal. Não os que estão fazendo a extração ilegal ou predatória, mas o cara que está fazendo certinho ali. Porque você pode estar ofertando um produto melhor a um custo mais baixo, né? Então tem essa contemplação também desse impacto social? Assim, a gente aprendeu ao longo dessas pesquisas e por isso que foi bom fazer inovação aberta, porque a gente trouxe diferentes instituições de ensino olhando para esse material. A gente percebeu que o nosso material ele não é concorrente da areia que existe no mercado. Ele da areia principalmente de leito de rio. Ele funciona muito bem com uma areia mais grossa. Nosso material é uma areia mais fina. E aí, ele combinado com essa areia mais grossa, você consegue ter ganhos, por exemplo, no concreto de redução de cimento, você consegue ter ganhos na questão da trabalhabilidade do concreto, né? Então, ou numa camada de pavimento você consegue reduzir o CAP. Então, tem uma série de benefícios dessa areia, mas é uma preocupação sempre pensar o seguinte, eu falo que a limitação hoje de se transformar rejeitos em areias não é uma limitação técnica, nem operacional, a gente já sabe como que faz. A questão mais é limitação de mercado, né, de demanda. A gente está dentro de um país ela que mais cara? Não, ela tem um preço convencional de mercado, né, a Vale iniciou a comercialização dessa areia em 2021, né, então
já tem um portfólio aí de clientes. É uma areia que, até por regulações de mercado, você não pode praticar valores muito abaixo, isso é ilegal. Então, ela tem um preço convencional dentro do mercado das areias finas. Tá, interessante. E aí, indo lá para o cimento, que você ia falar dele, como é que é essa história do cimento? O cimento é interessante, né? O cimento foi uma linha de pesquisa lá atrás, né? Então, quando em 2016, a gente mapeou oportunidades, né? O cimento, o concreto, o pavimento, são aplicações que consomem bastante, né? Então, a gente concentrou os estudos dentro dessa linha. O geopolímero foi um desenvolvimento feito no início com o CDTN, e hoje, né, virou até um novo negócio para a companhia. Eu não posso entrar mais em detalhes, né, Gustavo? Mas é uma iniciativa assim, interessante, porque ele consegue ajudar, né, uma das soluções para ajudar a indústria de cimento a se descarbonizar. É um novo tipo de cimento feito de uma forma diferente, né? Existe um outro mecanismo para produzir ele, diferente do sistema convencional de produção do Portland. Legal. E é engraçado a gente ver todos esses produtos, né? Porque até pouco tempo atrás a gente olhava por rejeito e pensava rejeito, né? E hoje a gente vê a potencialidade que isso tem. Uma dúvida que eu tenho você estava dando o exemplo lá da fábrica de blocos, né? Do quão tecnológica ela é. Mas uma mineradora menor, que não tem o recurso que a Vale tem, não tem essa capacidade de fazer pesquisa e desenvolvimento, ela tem condição hoje de partir, seja para o bloco, seja para a areia, para o cimento eu acho que tem uma complexidade maior, né? Mas essa mineradora menor, ela consegue fazer isso, sobretudo quando você fala, cara, a gente está usando estratégia de inovação aberta. O que você acha que dá? Dá para eles fazerem também ou tá longe da realidade dessa mineração menor? Eu acho que sim. Hoje, né, a gente vê várias, assim, a gente também conseguiu, enfim, dentro do meio a gente sabe muito disso. Eu participo hoje dentro do grupo grupo técnico de resíduos do IBRAM e a gente discute muito lá isso, né, junto com as mineradoras, fontes de financiamento de projetos. Porque uma coisa é a realidade nossa, dentro da Vale, eu entendo a realidade, como você falou, de uma mineradora pequena que realmente, às vezes, não vai ter um orçamento ali dedicado para os projetos de pesquisa. O primeiro ponto a gente tem inúmeras universidades, principalmente, né, que vários alunos que querem fazer iniciação científica, que querem realmente desenvolver o estado da técnica, e às vezes não têm acesso à amostra, que é a primeira porta de entrada. Então, assim, às vezes, você não precisa necessariamente fomentar a pesquisa ali dentro. Às vezes, um apoio intelectual, técnico, ou então ceder uma amostra para a pesquisa ali, eu já tive do outro lado da universidade. Então, assim, você receber uma amostra, você ter o apoio de quem está dentro da indústria, porque eu falo muito, assim, com os pesquisadores que a gente trabalha, os professores, né? É muito importante você desenvolver soluções que não fiquem dentro da banca, não fiquem na prateleira, né? Que você consiga pegar aquilo ali e atrelar com uma dor da empresa e desenvolver um produto. Escola Produto a gente trabalhou muito nisso. E aí eu vejo que para mineradora pequena e para quem está lá do outro lado, né, da universidade, é muito bom. Se você tiver um profissional dessa empresa, mais as amostras. Então eu acho que se eu tivesse uma empresa menor, essa seria a minha sugestão. Deixa eu contar uma história. Uma vez eu estava numa mineradora menor e eu lembro que eu estava conversando com o pessoal da UFMG, do Centro de Nanotecnologia. Eles falam, a gente tenta a amostra, mas para tirar a amostra tem que emitir nota. Eu falei, deixa comigo. Eu fui lá na mineradora que eu trabalhava, pegamos um saco lá, juntamos uma amostra e trouxemos, tá aqui, tem aqui 20 quilos. Aí eles fizeram alguns ensaios pra gente, mostrando como que aquele rejeito específico, ele poderia ter aplicação de nanotubos para eventualmente também ser, eu não lembro exatamente se era uma areia ou se era algum composto que poderia ser aplicado na construção civil. Acabou que depois eu saí de lá, a gente não conseguiu evoluir isso. Mas olha assim, o quão complexo pode ser uma coisa numa empresa grande, que é você obter uma amostra, e na outra você consegue fazer. Não tinha lá o rastreio de onde que veio, não tinha muita coisa não, mas a gente consegue fazer. Eu também acredito que as menores podem explorar muito a inovação aberta, pode utilizar as diversas fontes de recursos que estão disponíveis para você apresentar um projeto e tudo mais. Eu que já estive lá, eu sei o quão difícil é você disputar recurso interno, então a atenção do engenheiro, do gerente, alguém que vai dedicar. Mas eu acho que se a mineração ela é feita por empresas grandes, médias e pequenas, todo mundo podia estar envolvido nisso e estar contribuindo para projetos como esse que você está tocando, né? Não, eu acho assim, que o papel da universidade também é fazer esse enlace, né? A gente tem inúmeros fóruns aí, ou então as entidades como o IBRAM, estou participando também, né, da BM, a BM agora está puxando essa parte, né, de economia circular, não focada apenas nos resíduos da siderurgia, mas também
trazendo a mineração para dentro. Então, assim, tem números dessas entidades que tem pessoas ali da academia ou de outras empresas, que é o ponto que eu queria chegar. Às vezes, a pequena empresa, ela pode buscar uma outra indústria, que às vezes o seu rejeito ali, o seu resíduo, pode ser uma solução para o problema dela. Então, essa questão do networking, da conexão, também é importante, que às vezes nesses fóruns você consegue linkar as duas. E a gente usou muito disso, às vezes a gente tinha, a Vale tinha um orçamento dedicado de pesquisa, mas várias vezes a gente fez parceria com outras empresas que não tinham condição de colocar também orçamento ali naquele projeto. A gente falava, não, então por que você não traz seu conhecimento aqui? Vamos desenvolver junto. Vou inverter aqui, você falou de inovação aberta, traz os pesquisadores, traz as universidades, imagino que dentro da empresa tem muita gente que participa, né? Como que você coloca, e são jornadas longas, né? Você falou 2015 até 2018, como que as pessoas estão envolvidas nesses projetos para ficarem motivadas ao longo desse tempo, enquanto o resultado ainda não vem? Não, essa é uma boa pergunta. Recentemente eu tive uma pergunta semelhante a essa. Como que a gente conseguiria influenciar as pessoas a entrarem dentro desses projetos? A maioria dessas, primeiro, né? Assim, eu acho que quando você está fazendo uma coisa, você tem que acreditar naquilo que você faz. Então você vai vender a ideia ali para uma pessoa que é de uma outra gerência, que não é da sua diretoria, enfim, que tem outra função, e você quer trazer ela para o seu time ali. Primeiro, você tem que passar com ela convicção, propósito. O que ela vai fazer ali? O que ela vai fazer ali vai gerar X, Y, impactos, enfim. E um aspecto que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, eu acho que é valorizá-las. Não é chegar perto de uma pessoa que tem um conhecimento específico e falar assim, olha, me passa aqui essa informação. Não, mas ela trazer ela para o time, reconhecer o trabalho que ela desempenha ali, e dar eu acho que também mostrar o que ela fez ali. Eu acho que a gente estava conversando isso aqui antes de começar, dar por exemplo, quando eu trago várias pessoas chamo pessoas para ajudarem no nosso projeto, é dar visibilidade para o que elas fazem, é também empoderá-las ali dentro, sabe? Então, acho que não é um ganha-ganha. Então, assim, você ter o seu propósito e conseguir convencer a pessoa que aquele projeto de fato vai gerar um impacto, acho que acreditar, isso é importante. Eu acho que não deixar, né, não é você, por mais que você esteja chamando a pessoa, não é você que é o centro das atenções ali. Todo mundo ali tem um papel super importante no final do dia. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa. A pessoa que está coletando sua amostra ali é essencial. Sem aquela amostra, você não faz seu teste. A pessoa que está emitindo a nota, que está por trás do computador ali, é fundamental também. Igualmente, o líder que às vezes entra ali aprovou seu orçamento. Então, em diferentes níveis hierárquicos, diferentes níveis de pessoas, todas ali desempenham um papel fundamental. Isso é legal você falar isso, porque tem uma história, acho que foi na NASA, se eu não me engano, com o John Kennedy, ele estava fazendo uma visita. Eu não sei se isso é história, se é verdade, se não é, mas disse que ele estava fazendo uma visita a um laboratório, a plataforma de lançamento da NASA, e tinha um moço da limpeza limpando lá e tal, e quando viraram para... Ele virou e falou assim, o que você faz aqui todo dia? Ele falou, eu limpo. Eu falei, não, você ajuda a levar o homem à lua. E eu acho que passa por isso um pouco, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que cada um tem desempenha um papel super importante ali. Eu acho que é fundamental quem está na liderança do projeto de mostrar essas pessoas. Então, assim, de dividir, sabe? De conseguir trazer elas e falar assim, olha, fulano é responsável por aquilo, sem aquilo eu não tinha conseguido. Uma coisa que eu acho bem legal sua, assim, da área que você tá, que vira e mexe, eu preciso às vezes de umas informações, né? Às vezes me colocam nos eventos, a gente queria que fale de coproduto, pô, mas não sou eu que falo de coproduto. E sempre que eu preciso das informações, vocês estão super abertos para passar, às vezes eu faço a mesma pergunta 36 vezes lá, né? Mas eu sempre falo também que às vezes me convidam para alguns eventos, eu falo, não, isso aí quem tem que falar é o pessoal de novos negócios, a Laís e tal. Recentemente acho que eu te indiquei para um também, né? Isso é legal porque dá visibilidade também. Né? Eu acho que é uma forma de reconhecimento do trabalho que está sendo feito. Recentemente você esteve lá em Brisbane, foi Brisbane que estava? Foi Brisbane. No World Mining Congress, como é que chama lá? Sim, na 26ª edição do World Mining Congress, que é hoje, né, ele é um dos maiores congressos de mineração, e assim, foi fantástico. Você esteve lá como audiência e como palestrante, correto? Sim, eu publiquei um artigo, junto com alguns professores. Para quem quiser, a gente depois deixa o link aí.
Manda pra gente que a gente coloca na nossa legal. conta do Instagram. Não, pode deixar, eu vou mandar sim. E né, o artigo e a palestra vai participar de um painel sobre economia circular. Foi a primeira vez que um desses grandes congressos trouxe essa temática de materiais sustentáveis para a construção civil dentro de um evento de mineração, né? Lá estava falando muito de circularidade, não estava? Muito circularidade, transição energética. Primeiro, né, em resumo, né, tá falando como que a gente enxergaria a mineração daqui 10, 20 anos. Como que a gente queria essa mineração. Então, trouxeram assuntos desde, por exemplo, minerais críticos. Né, a gente estava ali na Austrália, a Austrália desempenha um papel importante nisso. A Vale, recentemente, né, criou a Vale Base Metals, que está ajudando esse processo de descarbonização. Então, lá falou-se muito nesses... onde que estão essas reservas, o que deve ser feito para desalavancá-las, e um outro aspecto relacionado à circularidade, que a gente pensa só, né, nossa, é super importante a gente extrair esses minerais críticos, né, lítio, cobalto, grafite e tal, para a transição energética, mas a gente esquece de pensar na quantidade de rejeitos que vão ser gerados. E aí, um dos pesquisadores estava mostrando lá, inclusive, uma curva, né, que a maioria das empresas estão querendo se tornar carbono neutro, com suas metas 2050. Então, ele trouxe um gráfico lá que ele mostrava, né, como que vai ser, né, a demanda crescendo, né, para esses minerais críticos, a quantidade de rejeitos sendo gerados ao longo desse tempo, né. Mas qual rejeito você está falando? Não, rejeito lá na extração? Eu falo do rejeito da extração desses minerais críticos, atrelado a essas operações específicas. Eu tenho uma outra provocação. Quando eu fui para Austin esse ano ver lá no South By, eles estavam falando de um outro rejeito. Em 2050, eles falavam que todos os painéis de energia solares e as turbinas as hélices de turbinas eólicas terão sua vida útil encerrada. Quem é que vai reciclar isso? E eles estavam botando a culpa na mineração. Eu falei, cara, mas não é que é só papel da mineração. Não é, não. Assim, eu acho que a mineração pode contribuir, mas não só a mineração é responsável por isso daí, não. Porque a gente ajuda também na transição energética. Eu acho que, assim, igual eu falo assim, o papel de reaproveitar o rejeito não é um papel só da mineração. É um papel que a gente precisa criar um ecossistema forte, né? Eu preciso ter as entidades governamentais, o governo, a comunidade, precisa ter a universidade, né, a academia, todo mundo junto. Você criar uma solução, você criar realmente vamos dizer assim, uma disrupção no mundo a respeito disso, não é um papel só da mineradora. Você precisa ter um ambiente que você consiga vender, doar, tratar esse material. E lá nesse congresso, falou-se muitas questões, além da descarbonização, da importância de se reaproveitar, né, dentro desses painéis. Foi mostrado, né, tipo, como que a Vale está pioneira nesses assuntos, né? A gente viu, tem algumas mineradoras começando, como a Newcrest, que é importante produtor de cobre no mundo, se eu não me engano, um dos quintos maiores, que estão produzindo uma areia também proveniente do tratamento dos rejeitos de cobre deles. Então, assim, foi uma oportunidade muito legal. Mencionou também a questão da mineração na Lua, né, que eu acho que é algo que parecia filme de ficção científica, né? Esse é um tema que eu gosto. Mineração no espaço eu gosto. Mas as pessoas às vezes confundem quando a gente fala de mineração no espaço. Eu não estou pensando em ninguém ou nenhuma máquina lá extraindo, não. O que eu gosto é da corrida espacial, é da economia espacial. Sim. São as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para isso que poderiam ser utilizadas na mineração na Terra. E eles lá, eles foram para esse congresso, a NASA teve uma comitiva dentro lá, e o objetivo deles eles queriam se aproximar da indústria da mineração para aprender boas práticas. Então, assim, todo mundo pensa que a mineração tem um lado negativo. Para eles, não. Eles querem se aproximar para tentar ver se é possível ou não, como se fazer isso. Num dos eventos que eu fui, falou, cara, por que a NASA pode aprender? Pensa bem, você já tem operações remotas. Você está aumentando a distância, né? Muito, mas está aumentando. Você tem problemas de conexão, de interconectividade, telecomunicação, ou seja, os desafios eles são parecidos. Você às vezes trabalha em minas subterrâneas com temperaturas e tal, então você consegue olhar para aquilo e aprender. E eu falo até o desafio técnico, né? Tipo assim, desde que eles estão na etapa lá, né, das pesquisas, né? Então, como que entendeu qual material que tem ali, como processar esse material, enfim. Legal. Então, toda a mineração a gente pode ajudar. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Pô, você está participando de iniciativas super, super legais e tal, vai lá para a Brisbane, para o evento e tal, está envolvida num assunto bem legal, né? Quem está assistindo a gente ou quem te conhece e tal, quer ir para essa jornada assim, que está descobrindo essa mineração, que tem esse olhar de inovação, de sustentabilidade, o que você sugere para eles assim? Qual que seria o caminho para poder se conectar com isso? É uma área que precisa muito de... Você precisa ser um profissional polivalente, né? Que você tem o multidisciplinar, né?
Você precisa ter um lado técnico super importante, igual você falou, né? Assim, você vai trabalhar na indústria de mineração. Você não precisa ser o engenheiro de Minas para trabalhar com rejeito, mas você tem que ter, no mínimo, buscar algum curso, alguma forma de você desenvolver um conhecimento naquilo. É claro que você tendo as habilidades, seja um curso de engenharia química, alguma das engenharias correlacionadas, vai te favorecer, porque a maioria desses projetos você precisa de ter um desenvolvimento de produto, um desenvolvimento de rota, então isso vai agregar. Mas outras habilidades também são importantíssimas, como, por exemplo, a parte de negócios. A parte de negócio foi uma que eu fui muito pro lado técnico e quando eu fui para essa área de novos negócios em 2019, né, que eu fui tentar tirar do papel, né, tirar do papel, assim, todos aqueles resultados bacanas que no laboratório deram certo, virar negócios. Então essas habilidades da parte financeira, da parte de valoração, tudo isso é super importante. Eu lembro que o meu chefe me deu uma apostila da McKinsey para entender sobre o que era valuation. Então, assim, eu acho que é um grupo de habilidades. E eu acho que principalmente ter resiliência, ter força de vontade. Eu acho que você implantar em projetos em qualquer empresa, você não tem que... Se você for chegar num local e esperar que esteja tudo resolvido, não é assim que funciona. Tá. Na área de vocês têm estagiário trainee? Temos. Então, quem quiser começar também pode ser uma porta de então, entrada. É uma porta de entrada ficar ligada legal. no programa seus, né? Sim. Na verdade, é o programa da Vale, né? E aí a gente entra dentro ali das áreas selecionadas para receber. Legal. Você sabe quando que é a próxima janela? Nossa, Gustavo, eu tenho que checar para você. Tá. Gente, que não sei. Vamos fazer um bate-bola aqui para a gente poder... É o bate-bola que a gente faz todo episódio aqui para poder conectar um pouco também quem está aqui nesse papel com a mineração, né? Uhum. Qual a primeira mina que você pisou? Foi a Mutuca. Foi uma mina que eu comecei meu processo... Eu entrei na Vale como estagiária, né? Então, foi a primeira mina que eu pisei, foi lá. Lá em Santiago, você não foi em nenhuma mina? Já fui. Ah, não. Então, a sua primeira mina foi em Santiago. Não, desculpa. Foi se eu não me engano, a primeira mina que eu pisei foi a AMG, que foi ali perto, né? Da minha cidade. Qual equipamento que você já viu na mineração até hoje que mais lhe impressionou, assim? Olha, eu assim, sou engenheiro de Minas, gosto muito da parte de beneficiamento, de tratamento de minérios. E uma das tecnologias que é usada desde a década de 80, né? Então, a gente já tem aí mais de 40 anos, que é a flotação. Então, a célula de flotação. Eu acho bonito, primeiro, né? Eu acho que o movimento ali é algo simples. Explica o que é a flotação, porque senão ninguém vai entender. A flotação é um método de concentração, que no caso do minério de ferro, você vai separar os contaminantes ali. No caso nosso, para o minério de ferro, é importante você separar a sílica do quartzo. E aí você usa as diferenças de propriedades, né, dentre os dois minerais, junto com um equipamento, para você conseguir separar. Então, eu acho uma tecnologia que não é tão, vamos dizer assim, complexa. É uma tecnologia, não posso dizer simples também, mas é uma tecnologia que se mostrou tecnicamente viável, operacionalmente, e tem uma perenidade eficiente, né? Hoje é muito difícil, dependendo do tipo de minério que você vai separar, bater a flotação. Então, assim, eu admiro muito isso. Qual a inovação mais legal que você já viu e não vale falar flotação? Inovação na mineração, né? A flotação foi inovadora há 40 anos atrás. 40 anos, mas recentemente, qual que você viu que mais, assim, que você acha legal, inspirador? Olha, não puxando a sardinha pro meu lado, não, mas eu acho que essa parte da mineração, repensar os rejeitos e transformá-los em novos produtos. Para mim, você conseguir dar um destino ali para aquele material que é para uma barragem, transformar, por exemplo, a gente hoje já tem linhas de pesquisa, né? Não posso entrar muito em detalhes, mas que a gente consegue transformar esse material em insumo para a produção de painéis, semicondutores. Você consegue até extrapolar para a linha médica, né? A gente tem uma linha de pesquisa aí com a Universidade de Nottingham, na Inglaterra, que você faz uma sílica nanoporosa para tratamento médico. Isso é muito legal porque você começa a falar de produtos de alto valor agregado, né? Assim, se a gente for olhar o peso disso, quando a gente olha com o minério de ferro, vai ser brutalmente díspares, né? E a gente está falando do produto que veio do rejeito. Do rejeito. Né? Então, para mim, isso é uma inovação. Eu acho que transformar, né, deixar esses materiais que eram antes descartados, dar um novo destino para eles. Então, isso para mim é uma inovação. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não sei se já foi para um deles, mas vamos lá. O que você acha mais legal, sobrevoo chegando em Santos Dumont ou em Carajás? Eu sou engenheira de Minas, raiz, né? Então, de Carajás. Qual mina que se sente mais em casa, quando você está em Minas ou no Pará? Minas, né? Minas aqui, né? Nosso estádio de Minas começou com a mineração, né? Eu acho que... Aí, defendendo até o meu curso, né? Acho que a primeira profissão regulamentada no Brasil, se não me engano, foi junto com a Universidade Federal de Ouro Preto, foi engenheiro de Minas. Se não me corrijam depois, né? Quem foi, mas ele foi engenheiro de Minas. Que legal. Engenheira de Minas também.
Qual a mina que você acha que tem o melhor refeitório ou a melhor comidinha que você já foi até hoje? Eu acho que todas as minas eu fui recebida bem. E eu rodei, assim, principalmente aqui no quadrilátero, as várias minas. Todas têm as suas particularidades aí locais, assim, mas não tem uma preferida não, Gustavo. Eu tenho a minha preferida, mas... Todas me receberam bem, todas eu gostei. E tem umas também que se eu puder eu levo o lanche de casa, porque assim, tem umas que é dureza. Eu tenho um carinho especial, eu trabalhei 1 ano e meio em CPX, na mina de Capão Xavier, então posso escolher lá. Caminhando aqui pro nosso final, de quando você entrou lá, fez engenharia de minas e entrou na mineração lá atrás, para agora, o que você acha que mudou? Olha, eu acho que mudou muito essa questão. Principalmente relacionada à sustentabilidade, aos aspectos ESG, né? Então, eu acho que hoje a mineração está muito mais inclusa, né? Então, assim, eu formei numa turma de 30, sendo 5 mulheres. Quando eu entrei na mineração, assim, quando eu ia na área, principalmente na área operacional ou na área cooperativa também, pouquíssimas mulheres. Hoje você já vê, inclusive a empresa está com esses programas de aumento de participação feminina, então isso eu acho fantástico. Acho inclusão também. Não só de inclusão de gênero, mas a inclusão dos inúmeros aspectos que ela tem, então isso eu acho fantástico. E eu acho também a questão da inovação, assim, puxando o lado daqui que a gente vem conversar, né, tem esse lado da sustentabilidade e a inovação. Hoje, se entrar numa mina, por exemplo, a mina de Brucutu, e ver aqueles caminhões autônomos, é fantástico, assim, a gente que já conhece e vê o dia a dia ali, a gente já fica maravilhado, então... E como que você enxerga a mineração no futuro? Eu acho que a mineração, igual eu falei, assim, mudou muito nesses aspectos, mas ainda tem muito a ser feito, né? Eu acho que é a velocidade de aceitação das tecnologias, eu acho que precisa mudar. A gente precisa mudar muito um mindset para você começar esses projetos. Acho que tem formas de se fazer esses projetos de uma forma mais rápida, mais fácil. Eu acho que, assim, isso envia uma mineração mais igualitária. Assim, por mais que existem programas, ainda a gente representa 20% das mulheres. E engraçado que você perguntou sobre o Congresso, né? E aí lá eu tive com 5 mulheres diferentes. Uma do Cazaquistão, do Canadá, da Austrália e 2 outras que não me recordo aqui dos países. E todas elas, o número de mulheres na mineração em cada um desses países e no setor da mineração era 20%. Então, assim, a mineração que eu vejo no futuro é uma mineração que a gente seja 50% mulheres, 50% homens, né? Enfim, os inúmeros gêneros aí. Mas, assim, que a gente tenha igualdade de oportunidades. Mas as metas eram parecidas também? Tinham metas também? Tinham metas. E engraçado que, assim, né? Você tem contextos históricos diferentes, contextos geopolíticos muito diferentes. A gente tinha... Cazaquistão, você tá falando Cazaquistão, eu tô achando então, assim, curioso muito curioso, assim. E, por exemplo, você tem o Canadá, você tem a Austrália ali, tinha o Brasil, tinha a África do Sul também, tipo, participando. Então, assim, você tem realidades muito distintas. Tinha uma, se não me engano, da Suécia também. Então, você tem realidades muito distintas que o desafio é o mesmo. E aí a gente foi dentro de um dos painéis lá, os desafios são os mesmos, os preconceitos são os mesmos, as barreiras são as mesmas. Então, assim, para mim, a mineração do futuro é uma mineração que a gente consiga... Eu vejo importância, assim, né, Gustavo? Acho que um sonho meu é ver, assim, a gente ter igual hoje está se criando para o carbono, né? Os créditos de carbono, meu sonho é, às vezes, você ter um indicador, não é um indicador, mas algo que você possa colocar dentro dos projetos, das iniciativas e conseguir quantificar e valorizar isso. O quanto que isso impacta. Porque... Ideia de negócio, hein? Essa daí foi boa. Essa é boa. Eu fico pensando nisso, de como você quantificar, avaliar isso, para que não seja uma coisa puramente... Entendi. Só econômica ali, você consiga captar os ganhos intangíveis que muito desses projetos têm. Legal. Última pergunta. A mineração para você em 10 segundos. A mineração para mim, eu acho que é o presente e o futuro, né? Não existe você pensar em, por exemplo, melhorar o efeito das mudanças climáticas sem pensar na mineração, tá? E os minerais de transição energética para provar isso. Presente, se você quer ter as comodidades da modernidade, né, o seu celular, o seu computador, você precisa ter ali, né, os minerais que você vai extrair. Então, para mim, a mineração é isso, né? Se a gente quer ter uma sociedade, eu acredito muito no desenvolvimento sustentável, né? Assim, a gente sempre tem um equilíbrio do que a gente fazer. A gente sempre pode fazer, a gente sempre vai poder minerar, mas minerar de uma forma sustentável e evitando alguns erros que já foram cometidos no passado. Então, a mineração que eu espero no futuro é essa mineração, que seja mais inclusiva e mais sustentável. Legal.
Laís, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Você é uma das nossas primeiras convidadas aqui no podcast, então eu acho super legal, porque eu acho que seu trabalho é super inspirador, eu acho que está super conectado com essa mineração do futuro. Muito obrigada. Espero que hoje você possa ter inspirado muita gente, desculpa ter interrompido, mas espero que você tenha inspirado muita gente, principalmente a galera mais nova, que olha para a mineração, que não vê como uma oportunidade de carreira, mas que entende isso diferente. Não, eu que agradeço o convite aqui e te parabenizar, né, Gustavo? Lá dentro da Vale você vem fazendo um trabalho sensacional, né, com os futuros, lá na inovação e agora com o podcast aqui. Bom, já sou fã do seu trabalho, já te sigo lá nas redes sociais. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vai lá, dá uma conectada lá. A gente nunca pede isso, mas a gente está descobrindo agora que tem que pedir também. Vai lá no YouTube, passa a seguir, dá um like lá no vídeo e vai lá no Instagram para você poder assistir os recortes depois e ver tudo que está acontecendo. Daqui 15 dias a gente tem um episódio novo e aí daqui a pouco a gente está com tudo no ar. Valeu, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.